E nós estamos aqui com um especialista que é o Dr. Paulo Márcio, cardiologista renomado. Boa tarde, Dr. Paulo Márcio. Boa tarde, o uso do estimulante sexual está batendo recorde no mundo inteiro, né, doutor? É verdade. Hoje, as estatísticas mais atuais apontam que o Viagra, o sildenafil, é o remédio mais prescrito no planeta. E o segundo mais usado é o Cialis, que também é outro remédio que estimula, faz o estímulo sexual. Nessa perspectiva, todos eles venceram o Cataflam. O Cataflam era, até bem pouco tempo atrás, o medicamento mais usado com essa finalidade. Hoje em dia eles são usados e são usados mais principalmente para homem novo. Não é só idoso que está usando essa medicação. Você tem homem entre 25 e 50 até 60 anos de idade que são os campeões de uso desse tipo de medicação. Agora, doutor, tem uma relação, por exemplo, do infarto do cara na hora do ato sexual com o uso desses estimulantes? Porque algumas pesquisas mostram, não, a não ser no casamento de medicações que são proibidas, fora Perfeito. Isso, ele é muito seguro, esse remédio, Perfeito. É isso que a população quer ouvir. Perfeito. Toda medicação, ela junta os efeitos positivos e negativos. Todo remédio, há quem diga que é um veneno cujos efeitos colaterais é que fazem bem à saúde. Mas, em relação a essas medicações, são remédios extremamente seguros e que mudaram a história da vida sexual masculina. Existe uma vida sexual masculina antes e depois dessas medicações. Mas o que acontece na prática é que essa medicação está sendo feita por automedicação, ou por sugestão do vizinho, do amigo, do parente. Nada feito de maneira oficial, médica, com acompanhamento médico rotineiro. E aí o indivíduo que não faz atividade física nenhuma, fica jogando baralho ali na esquina, faz uma visita, vai ali no shopping, conversa com um, conversa com outro, mas não faz atividade física. E quando usa essa medicação e vai praticar atividade sexual, a atividade em si exige um condicionamento físico que aquele indivíduo não tem. E aí, durante o ato, ou nas primeiras horas que sucede a atividade, ele tem um infarto, que poderia ter aconteceu na cama, mas poderia ter acontecido subindo uma escada, poderia ter acontecido durante uma discussão, durante uma briga, porque ele não estava condicionado para praticar aquela atividade física tão intensa. Quer dizer, o segredo é a atividade física. O cara pode até estar tomando isso, bom tomar com a prescrição médica, mas se ele tiver um preparo físico, né? Se ele tiver o mínimo possível do preparo físico. Perfeito, perfeito. Até porque hoje a gente tem essa medicação sendo usada em pacientes idosos, octogenários, idosos de 70 anos, 80 anos, com segurança. Mas esses pacientes fazem acompanhamento cardiológico de rotina, sério, correto, vão aos seus cardiologistas, aos seus urologistas, têm uma orientação adequada, fazem seus exames previamente. Aí nesse ambiente, sem dúvida alguma, a medicação é segura. Agora, é bom lembrar que essas medicações não podem ser usadas, nem o Viagra, nem o Cialis, nem o Tadalafila, nenhum deles podem ser usados com os nitratos, que é o Isordil, o Sustrate e o Monocordil. Esses remédios juntos baixam muito a pressão. Tanto que no pronto-socorro, quando chega um paciente com infarto e é um homem, a gente tem que perguntar, o senhor usou Viagra? Porque a gente vai lhe dar um remédio que não faz bem. A maioria, Sila, diz assim, não usei não. Tem vergonha de dizer, né? Aí o médico tem que ser incisivo. Viagra tem dois tipos que toma, né, Pompom? O que diz e assume, e o que toma e não assume. E o médico tem que ser incisivo, dizer assim, você usou o remédio porque eu vou lhe dar um, que se você tiver usado, você vai morrer. Aí o doente diz assim, não, doutor, não me dê esse remédio não, mas eu não usei. É claro que usou, né? Ele não está ali naquele momento querendo confessar a utilização sob pena de atacar a própria sua masculinidade. Não tem dúvida. O povo já começa a participar da nossa entrevista, como o cara que está dizendo aqui, olha, boa tarde. Ultimamente, pesquisas revelaram que o uso do Viagra faz bem ao coração. Gostaria de saber qual é a opinião do Dr. Paulo Márcio sobre o resultado dessas pesquisas. Então, veja, o que se tem de concreto em relação à doença específica, uma doença chamada hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é uma doença que aumenta a pressão dentro do pulmão. Está cientificamente comprovado que o sildenafil muda a mortalidade. Quem tem hipertensão pulmonar, seja homem ou mulher,
que toma sildenafil vive mais do que quem não toma. Mas esse não é um conhecimento novo, isso a gente já tem esse conhecimento de uma longa data, tanto que esse remédio foi utilizado originalmente para quem tem até insuficiência cardíaca, mas só se beneficiou o subgrupo que tinha hipertensão pulmonar. Então, é verdade por um ponto, mas por outro aspecto, é preciso saber os efeitos colaterais e as contraindicações dessa medicação. A hipertensão, esses estimulantes são contraindicados? Não, absolutamente. Inclusive são remédios que baixam a pressão. Eles foram usados, foi bem curioso a história desse remédio. Eles são vasodilatadores. São remédios que baixam a pressão, eles baixam a pressão. Foram usados para insuficiência cardíaca. Só que o estudo mostrou que eles não serviam para insuficiência cardíaca. E pediram os remédios de novo para os doentes que estavam usando. Quem estava usando placebo, devolveu os remédios. As mulheres que estavam usando Viagra, devolveram os remédios. Mas os homens que estavam usando Viagra, disseram, não vou devolver esse remédio não. Doutor, ele pode não ter servido para insuficiência cardíaca, mas ele serviu para outras áreas que eu não quero. Então, a descoberta da medicação e o benefício dela para a disfunção erétil foi uma descoberta quase que acidental. E o Pramil, doutor? O que você acha do Pramil? O Pramil é um argentino, né? É verdade. Que tem sido utilizado bastante no Brasil. Paulinho Pimpim, né? É utilizado bastante no Brasil e mais principalmente no Piauí. Essa pílula é comercializada em vários comércios, né? Até no meio da rua. Na rua, no mercado central. Não se sabe como é feito, não se sabe a concentração da dose e o que acontece na maioria dos casos é uma hiperdosagem. O médico tem a competência e a capacidade de identificar qual a dose efetiva que o paciente precisa sem efeitos colaterais. Então, às vezes, um paciente se beneficia de 10 miligramas e um irmão seu, do mesmo pai e da mesma mãe, se beneficia de 5. Claro. Porque cada um tem o seu sapato, cada um tem o seu pé, cada um tem o seu jeito de ser. Os cabas estão participando aqui, estão fazendo uma consulta aqui do Viagra, viu? Bom, é o seguinte, doutor, e qual é o menos, que dá menos problema, o que tem menos contraindicação? Existe? Perfeito. Existe. O que tem menos contraindicação é a atividade sexual feita natural, com bom desempenho físico, aquele sujeito que faz uma atividade física boa, saudável e que tem a relação sexual sem medicação nenhuma. Essa é a melhor maneira. Claro. Né? Agora, para os que vão usar, tem que se individualizar o princípio. O Viagra, ele tem uma meia-vida de 6 horas. Então, se você vai usar a medicação para um efeito ocasional, eu vou usar uma vez aqui para dar aquela impressionada, talvez essa medicação. Agora, se você quer uma utilização 48 horas, 72 horas, está comprovado que o Cialis, que é a Tadalafila, tem uma meia-vida mais duradoura. Todos eles são igualmente eficazes e igualmente seguros. A gente tem prescrito mais a dose dessas medicações menores do que a própria troca dos remédios. Eles são muito seguros. Agora, é preciso que antes o paciente tenha uma avaliação cardiológica decente, bem feita. Eu tenho 22 anos de idade, tenho um problema de pressão. E usei uma vez esse medicamento com 22 anos. Né? Usei uma vez esse medicamento e me senti mal, doutor. Perfeito. É exatamente isso. Esses remédios, eles são vasodilatadores, mas eles também interferem na via aérea superior. Eles podem dar congestão nasal, o nariz fica entupido, o rosto pode ficar vermelho, o olho fica vermelho, você pode ter dor de cabeça, cefaleia. São efeitos colaterais de todo vasodilatador. Então, se o paciente é orientado antes pelo seu médico, direitinho, de que esses efeitos podem acontecer, na hora que eles acontecem, o próprio lado emocional do paciente não maximiza, não aumenta os efeitos colaterais. Porque efeito benéfico e efeito maléfico depende muito da cuca das pessoas. Se você acha que um remédio faz mal, por mais que o médico diga que ele vai fazer bem, o paciente não se dá com ele. Porque está comprovado, o melhor médico é o próprio paciente. Ele é que sabe onde o sapato dele aperta. Então, ele sabe aonde os efeitos colaterais são maiores. Mas uma boa orientação médica previa esse seu sintoma. Algumas pessoas dizendo que ele dá taquicardia. É normal isso? É normal dar taquicardia. Porque na hora quando baixa a pressão, o mecanismo compensatório é aumentar a frequência cardíaca. Essa é uma boa pergunta. Esse que perguntou usa rotineiramente.
Mas o ato sexual em si, ele pode elevar a pressão arterial. É claro, né? É óbvio, né? Ele pode elevar a pressão. Como toda e qualquer atividade física. Estima-se que uma relação sexual convencional, né, ela permita um consumo de energia equivalente a se subir um batente de escadas. Tanto que no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, de umas cirurgias grandes, a gente só recomenda a atividade sexual depois que o paciente consegue subir os batentes de uma escada sem sentir cansaço ou sem sentir dor. A interação dessa medicação com o álcool, doutor? Estão perguntando aqui. Todo remédio não deve ser usado com álcool. Nenhuma medicação é segura com o álcool, porque o álcool também tem efeitos colaterais adversos, especialmente porque o álcool também interfere no próprio condicionamento cardiovascular. Essas medicações também são usadas com álcool, não só com álcool, como hoje um dos focos de pesquisa dos serviços de psiquiatria é a utilização delas com muita gente usando droga. Em momentos de orgias, usando cocaína, crack e ainda por cima utilizando esse tipo de medicação. Então é preciso ter muito bom senso, muita cautela e sobretudo muito equilíbrio quando se trata com esses assuntos. A mulher disse aqui, eu tenho 30 anos de idade, meu marido tem 60. Ele pode usar essa medicação? Eu acho, minha amiga, que o principal benefício dessa medicação é para cenários como esse. Está comprovado que a atividade sexual ela faz bem para a mente, faz bem para o coração, deixa os indivíduos mais novos e é um anteparo para toda a problemática e as dificuldades que a vida tem, como qualquer outra atividade de bem-estar. Essa medicação foi desenvolvida exatamente para isso, para melhorar a qualidade sexual e, naturalmente, a qualidade de vida de quem está precisando. Basta que o senhor, seu marido, tenha o cuidado e a prevenção de procurar o seu cardiologista, de fazer seus exames rotineiramente e vai poder utilizar esse remédio durante muitos e muitos anos com segurança. Tá certo, então tá aí, o Viagra não é esse bicho papão, mas se você não tem um preparo físico, né, Perfeito. ele pode te exigir na hora do ato sexual um esforço, né? Perfeito. Que aí você pode estar precipitando algum problema cardíaco, seria isso? Perfeito, perfeito. A atividade sexual completa, plena, é um misto para o homem, né, de uma ejaculação não precoce, e para isso existe tratamento específico para quem tem esse mal. Todos os urologistas do Piauí sabem e podem orientá-lo para quem tem ejaculação precoce, associado a tratamento correto da disfunção erétil, com o uso dos estimulantes e, sobretudo, atividade física regular. Não adianta o sujeito não fazer atividade física nenhuma e querer impressionar na cama com esses aditivos, porque vai conseguir por um período, mas não vai conseguir por um longo período, porque falta o fôlego, falta o condicionamento físico que garante o resultado que ele deseja. Muito obrigado então, doutor Paulo Márcio. Muito obrigado pelos esclarecimentos.